Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao podcast do programa A Voz da Ciência. Hoje nós estamos com um convidado super especial que vai trazer o tema O Cuidado Farmacêutico. Eu sou a Ludmila. Eu sou a Isabela. Então não perca esse episódio que ele está recheado de informações preciosas para você. Hoje a gente vai falar com o professor Tiago, que ele é professor aqui na Unifal. Queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente. Com certeza, Ludmila. Prazer, antes de mais nada, é todo meu de estar estreando com vocês aqui essa retomada, dos podcasts. Eu atuo aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas já há 7 anos, sou egresso da casa e depois que me formei aqui como farmacêutico, trabalhei um tempo, fiz mestrado, doutorado, aí tive outras oportunidades profissionais já na área acadêmica e em 2017 tive a oportunidade de retornar para cá, assumindo, entre outras cadeiras, a da semiologia, e cá estou. Importante você ter citado a semiologia, que é a área de atuação sua, você gosta bastante de cuidado farmacêutico. Eu queria saber como que você decidiu escolher essa área? Puxa, bom, quando eu entrei na graduação, eu não conhecia ainda essa área de atuação clínica do farmacêutico. Eu pensava em trabalhar talvez com indústria de cosméticos e depois eu pensei em montar uma farmácia de manipulação com cosméticos. Eu já tinha comigo essa questão de pensar o paciente de uma forma individualizada e talvez por isso a questão dos cosméticos, do cuidado ao paciente. Mas aí aqui, ao longo da graduação, fui tendo oportunidades, fui conhecendo outras áreas, entre as quais a área da farmácia clínica, e daí aquilo me acendeu uma luzinha, Nossa, parece que eu estou gostando disso. Mas sempre tive dúvidas ao longo da minha graduação toda em relação a que área de fato seguir. Daí, no 10º período, fui para o estágio de análises clínicas. Análises clínicas? Análises clínicas. Nunca imaginaria. Fiz estágio de análises clínicas, porque na época não tínhamos estágios ainda na área da assistência farmacêutica, exceto os de dispensação, em farmácias comunitárias, sejam elas públicas ou privadas, Mas, enfim, optei em fazer análises clínicas. Fiz porque achei que isso se aproximava um pouco mais do interesse que eu tinha em trabalhar na área clínica e realmente foi bom. E nesse estágio que eu fiz análises clínicas, foi lá na USP em Ribeirão Preto, eu fui tendo contato com outros pesquisadores, com professores da área, e aí falei, não, acho que eu quero, na verdade, seguir carreira acadêmica. Professor, falando aí sobre esse seu tempo com a USP, a gente queria que você falasse um pouquinho mais sobre a implantação do cuidado que você teve, você falou em aula, que os farmacêuticos ficavam no corredor. Falar um pouquinho para o pessoal como que foi a implantação aí disso no hospital lá da USP, para o pessoal saber um pouquinho. Bom, Ludmila, foi uma etapa bem interessante da minha vida e ter visto, o primeiro serviço clínico sendo implantado no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. O primeiro serviço clínico, eu digo, no âmbito dos serviços clínicos que são hoje considerados intervenção farmacêutica pela resolução 585. Na época, o Hospital das Clínicas, com toda a sua grandiosidade, não tinha farmacêutico clínico ainda. E em Ribeirão, na USP, cada uma das unidades que eles têm lá são unidades autônomas. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas tem seus próprios concursos, tem sua autonomia financeira, administrativa, assim a Faculdade de Odontologia, a Faculdade de Medicina e o Hospital das Clínicas. Todos têm sua autonomia. Totalmente independente. Claro que regidos por uma norma geral, mas eles têm sim essa autonomia. E no Hospital das Clínicas, como eu disse, não tinha farmacêutico clínico ainda. Daí o professor Leonardo, que foi meu orientador, que é um entusiasta da área, uma referência nacional e internacional no âmbito do cuidado farmacêutico, ele resolveu começar esse serviço clínico lá no Hospital das Clínicas. Então ele conseguiu que a Faculdade de Ciências Farmacêuticas contratasse um farmacêutico clínico e ele direcionou esse farmacêutico clínico para fazer atendimentos dentro do Hospital das Clínicas. E foi aí que o serviço começou a acontecer.
até conta em sala de aula, né, que o serviço começou na neurologia, no setor de neurologia, não foi à toa. Começou lá porque o professor Leonardo era muito amigo do chefe desse setor. E aí eles conversaram e o professor Sakamoto falou, não, Leonardo, não conheço muito bem isso que vocês estão pretendendo fazer, mas eu confio plenamente em você, está aí o setor à disposição. E foi assim que o serviço clínico começou com o João Paulo no Hospital das Clínicas. E como eu estava fazendo mestrado, né, começando meu mestrado lá no laboratório, nessa época, eu fui acompanhar o João Paulo. E foi aí que eu fui tendo contato com a implantação do serviço, com a realização dele no âmbito hospitalar. E foi assim de um aprendizado fantástico, fantástico. Que legal essa confiança que ele teve em você. E tipo, na área neurológica, que diferente. Como que foi? Diferente mesmo. Digo diferente para mim também, porque eu nunca tinha estudado muito sobre essa área, né? Foi muito interessante, tanto pelo aprendizado possível, quanto pelos resultados que a gente obtinha a partir das intervenções que a gente fazia lá. A gente transitava pelos setores, pelo corredor desse setor, quero dizer, e o pessoal até olhava a gente meio torto, né, do tipo, o que vocês estão fazendo aqui, farmacêutico? A farmacêutico fica lá embaixo, né, no porão do hospital, onde fica a farmácia hospitalar. Mas aí, à medida em que a gente foi sistematizando o nosso processo de trabalho, fazendo intervenções baseadas em evidências, e nas intervenções a gente chegava nos preceptores, né, nos residentes que estavam sob a preceptoria de médicos do Hospital das Clínicas, né, e falávamos, a gente está acompanhando o caso do fulano de tal, paciente tal, e a gente verificou tal problema, e ficamos pensando que talvez esse problema pode ser relacionado àquele medicamento que ele está utilizando, e nesse sentido, considerando o que a literatura diz, a gente queria verificar com você a possibilidade de fazermos ajuste na dose, substituir esse medicamento pelo outro, seguindo o próprio protocolo de tratamento. E aí, com essa sistematização, eles foram vendo que nós estávamos ali para de fato sermos parceiros na equipe clínica. E ao ver fundamento no que a gente estava propondo, né, e deles também perceberem os resultados desse trabalho em equipe, nós fomos conseguindo espaço, fomos conseguindo nos consolidar, e hoje o Hospital das Clínicas tem vários farmacêuticos clínicos que foram concursados como farmacêuticos clínicos do próprio Hospital das Clínicas em Ribeirão. Então acho que legal. É realmente muito interessante. É interessante você ter falado, né, sobre ganhar o espaço. Acredito que por ter começado, né, deve ter sentido muita resistência por parte de outros colegas. E assim, quanto tempo você acha que levou para você de fato assim ter o seu espaço, ser reconhecido, e você abriu, né, espaço para os que vieram depois de você, realmente ter um lugar ali naquele hospital e não só no porão? Eu acho que esse espaço ele não foi aberto por mim e não fui eu que deixei o legado, eu colaborei. Eu preciso dar destaque a quem de fato teve, né, protagonismo nisso tudo, e ali eu era um mero colaborador. Mas posso te dizer facilmente que levou cerca de uns 2 anos até a equipe do Hospital das Clínicas entender o que é que o farmacêutico clínico fazia ali, quais eram os potenciais desse trabalho em equipe. Então foi um período mais ou menos de 2 anos, eu acredito, sabe, até as coisas realmente acontecerem. Mas você pergunta sobre valorização também, reconhecimento. Eu me formei em 2011, então já tem aí 13 anos, né? Essa minha experiência no Hospital das Clínicas foi de 2011 a 2014, 15 mais ou menos, então tem, sei lá, cerca de uns 10 anos, mas eu acho que a gente ainda vive diariamente lutando por esse reconhecimento, por essa valorização. Acho que hoje as coisas estão muito mais consolidadas do que naquela época, é muito mais fácil explicar o que eu faço hoje e conseguir um espaço para trabalho hoje do que era há uma década atrás, mas eu acho que a gente ainda está nesse processo. É muito legal também para o pessoal aí que quer participar, quer entrar nesse mundo, que é um trabalho contínuo, né? A gente está atualmente
na era do cuidado farmacêutico, só que ainda está em crescimento e, como você falou, 2 anos e até hoje ainda, né, continua trabalhando todos os dias. E a semiologia, eu achei muito importante sobre como fazer corretamente, ser um profissional diferenciado. O que você acha assim que é fundamental para você, de fato, mostrar que você é importante, que você é diferente, você não é só mais um balconista? Pergunta capciosa essa. Nós temos até que horas mesmo, até a noite. Eu daria um dia de discussões, né? Mas eu acho que a primeira coisa, certamente, é ter conhecimento. O profissional precisa ter conhecimento. Se você pretende trabalhar na área clínica, você precisa conhecer sobre as doenças, sobre os medicamentos, sobre a comunicação com o paciente, com os profissionais de saúde. Tem que conhecer a legislação que se aplica aos serviços. Precisa conhecer da semiologia, da antropologia, por que não? Então, assim, é uma dimensão muito multifacetada, né? De diversos conhecimentos que são necessários e que certamente a gente não obtém todos eles só dentro da universidade, só durante a graduação, né? São aprendizados que a gente vai colecionando ao longo da vida, mas que com certeza a gente profissionaliza na graduação. Segundo, habilidade. Se a gente não tem habilidade para realizar, para colocar em prática esse conhecimento, a gente também peca na execução do serviço. E atitude, que talvez seja o que mais falta a quem está se lançando ou pretende se lançar nessa área. Ter atitude, ter empatia, mostrar preocupação com o paciente e realmente se preocupar com ele, sabe? Entender que nós somos profissionais de saúde e que o objetivo, o foco do nosso trabalho é a pessoa. Pessoa essa que, por sua vez, também é multifacetada. Pessoa essa que é influenciada por determinantes sociais que moldam, né, o processo de saúde e doença. Então, conhecimento, habilidades e principalmente atitudes, com certeza são elementos fundamentais aí para quem quer seguir na área. Fala um pouquinho pra gente sobre a reconstrução da farmácia escola, por favor. Temos polêmicas. Bom, antes de falar da reconstrução, deixa eu contar para vocês um pouco sobre o que era farmácia escola na minha época. Eu fui um aluno de graduação que eu soube, acho que eu posso dizer isso, eu soube aproveitar muito bem a universidade e o que tinha por fora da universidade também. Acho que eu soube aproveitar muito tempo a minha fase de graduação, né? Considerando ali o momento de juventude que eu vivia e tudo mais. E no que concerne ao aproveitar da universidade, eu me dediquei muito a estágios na farmácia escola. Inclusive férias. Tinha férias que eu não ia embora, eu ficava aqui para fazer estágio, porque lá tinha um movimento muito bom. Naquela época a farmácia escola funcionava como uma farmácia sem manipulação, uma farmácia privada sem manipulação, né, uma drogaria. Lá vendia medicamentos, mas também tinha a parte de manipulação em que havia comercialização de tudo que tinha. Ou seja, então a farmácia escola vendia produtos, fossem eles industrializados, nas especialidades farmacêuticas ou manipulados. Tinha os atendimentos clínicos, então assim, era uma vastidão de produtos e de serviços que eram oferecidos e que trazia muitas pessoas da comunidade. Então era um campo realmente, um cenário muito profícuo de aprendizado. E isso foi este foi o cenário, a farmácia escola que eu conheci. Daí me formei, fui embora em 2011 e voltei como professor em 2017. Em função de várias coisas que aconteceram, de várias limitações que a universidade teve, eles tiveram que mudar o processo de funcionamento, o processo de administração da farmácia escola, que agora já era farmácia universitária. As compras elas aconteciam só via licitação. Infelizmente, a realidade das licitações é que a maioria resulta em deserto, né? Então, eles não estavam conseguindo mais manter a farmácia universitária, porque quando fazia licitação não aparecia ninguém para vender para a universidade, ou então os itens eram frustrados, né? Eram frustrados.
Dessa forma, a farmácia foi ficando desabastecida, seja de medicamentos industrializados ou de matéria-prima para manipulação. Então, nós começamos a trabalhar para encontrar caminhos para burlar esse cenário, né? Esse novo contexto em que a farmácia universitária estava. Nós, primeiro, escrevemos um projeto para o Ministério da Saúde, fizemos a parceria com o município, para implantar a fitoterapia em Alfenas. Esse projeto foi agraciado pelo Ministério da Saúde com um recurso importante, quase R$400 mil a gente conseguiu. Caramba! Foi um valor bem importante para a gente já vendo que esse esquema de parceria dava certo e vendo que a manipulação agora a gente conseguia movimentar pelo fato de ter ali os fitoterápicos, pensamos em outras parcerias e aí com o município mesmo. A gente fez um novo termo de cooperação para a dispensação de medicamentos componente básico da assistência farmacêutica. Então nós trouxemos para a farmácia universitária medicamentos industrializados que eram adquiridos pelo município e que eram distribuídos nas farmácias básicas. Então a gente passou a funcionar também como se fosse uma farmácia básica. Então com isso a gente tinha a manipulação funcionando e a dispensação com os medicamentos industrializados. Parceria com a Praça, para a produção dos florais de palha, atendimento, acompanhamento do tratamento, que realmente deu um resultado bem interessante para a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, aqui da Unifal. Ainda com o município, participamos de um edital de credenciamento e conseguimos nos credenciar na Secretaria Municipal de Saúde para produzir alguns manipulados que estavam na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e que a Prefeitura comprava de farmácias de manipulação do município. Então a gente passou a ser credenciado e com isso a produzir esses medicamentos manipulados e receber do município pela produção. E depois fomos implantando ainda outros serviços sobre maneira com a assunção da professora Luciene, da chefia da farmácia universitária, outros serviços, outras práticas integrativas foram associadas, né, ao rol de serviços que a farmácia oferecia e com isso a gente foi reestruturando. Reestruturamos também o corpo de recursos humanos, também contamos muito com parcerias do município para isso e dessa forma conseguimos reestruturar a farmácia de forma que hoje ela tenha realizado um número bem importante de atendimentos. Eu deixei a chefia da farmácia universitária em 2020, espera que me fugiu a memória aqui, 2022. E em 2022 nós deixamos a farmácia com cerca de 5 mil atendimentos ano, né? Numa farmácia que antes estava fazendo... Quase do zero, né? Não reconstruiu, ressuscitou, né, o negócio. Ficou muito bom. Mudou bastante. Sim. E pensando nisso, como que foi a questão do consultório da consulta farmacêutica? Vocês falou algumas vezes pra gente que no começo foi uma busca ativa, né, e que agora as pessoas estão marcando. E como que foi a implementação disso? Todo esse processo de mudança da farmácia universitária começou em 2018, 2019, ela se intensificou, mas em 2020 nós tivemos que fechar a farmácia, porque a vigilância sanitária exigiu uma reforma muito grande. E para a gente ter o alvará sanitário, essa reforma precisava acontecer. Calhou que nessa época a universidade parou em função da Covid, da pandemia, e aí foi possível realmente investir recursos na reforma da farmácia universitária. Uma reforma que era para durar cerca de 3 meses, durou 18 meses. Nossa. Porque né, começa a mexer aqui, aí descobre que tem um probleminha ali, enfim, então foram vários os acontecimentos aí. E a farmácia universitária foi reinaugurada em abril de 2021. Quando a gente abriu novamente, né, quando nós reinauguramos a farmácia universitária, já nesse novo contexto dos produtos e serviços, o consultório ele veio como uma proposta, né, que a gente queria realmente ver dar certo, ver os atendimentos clínicos, os serviços clínicos realmente acontecendo naquele espaço. Mas a comunidade não estava acostumada ainda a receber esse serviço do farmacêutico, principalmente se a gente considerar esse limbo que houve aí, né, entre, sei lá, 2015, 2014, o período em que a farmácia passou por aquele desabastecimento.
e 2021, que foi quando a gente inaugurou. Nós, então, começamos os serviços clínicos no consultório só com busca ativa. A gente tinha que, literalmente falando, cercar as pessoas na frente da farmácia ali. A gente está aferindo pressão, você não gostaria de ver como é que está a sua pressão? E aí, ao aferir a pressão, às vezes a gente percebia um parâmetro alterado, já convidava para um acompanhamento farmacoterapêutico. E assim, devagarzinho, a coisa foi acontecendo. Até que a própria comunidade, tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade externa, começaram a perceber os resultados do trabalho feito pelo farmacêutico, e aí eles mesmos começaram a procurar o serviço da farmácia universitária. A realidade que nós temos hoje na farmácia universitária da Unifal é que não há mais busca ativa. Os atendimentos que acontecem de segunda a sexta-feira são todos eles por demanda espontânea. As pessoas que chegam até o balcão da farmácia e falam, vim aqui porque eu quero agendar uma consulta com o farmacêutico. Ou, eventualmente, por encaminhamentos que nós recebemos de outros profissionais de saúde. Então, acho que isso aí realmente é um salto, né? Que legal. É algo que me deixa muito orgulhoso de ver a clínica de fato acontecendo. É uma grande conquista, com certeza. É incrível poder ver tão de pertinho isso acontecendo, poder ter esse privilégio. E, se me permite, uma conquista que não é dos docentes exclusivamente. É uma conquista de todo mundo que se envolveu ali. Sim, de docentes, de colaboradores, sejam externos ou mesmo outros servidores aqui da casa, e dos discentes. A farmácia universitária é para o curso de farmácia. A farmácia universitária é para vocês. E é muito bom ver quando os alunos eles adentram aquele local e eles se sentem de fato parte daquilo, porque a farmácia universitária é para vocês, sabe? É algo que é um ambiente em que vocês realmente têm a oportunidade de aprender o certo, executar o certo, né? Conforme manda a legislação, conforme a literatura recomenda, para que aí, sabendo que é o certo, vocês consigam depois enfrentar o mercado de trabalho. E é interessante que você falou também sim, sobre o conhecimento, mas também da habilidade, né? E a habilidade só vem com a prática, né? E ali a gente tem a oportunidade de realmente polir a nossa prática até se tornar um bom profissional. Porque no começo a gente embanana tudo, né? A como colocar o esfigmomanômetro na pessoa, não sabe, né? E fica ali, com certeza vai ser onde a gente vai crescer muito. O que a gente cresce na teoria, na prática a gente cresce 2, 3 vezes mais, né? Isso é muito legal. E, professor, a gente queria falar um pouquinho mais também sobre o novo programa de pós-graduação que você faz parte. Pode falar um pouquinho pra gente? Claro. Esse programa ele tem meu coração, viu, Ludmila? Eu comentei com vocês que eu fiz mestrado e doutorado, né? O meu mestrado foi por esse programa de pós-graduação em assistência farmacêutica. Ele foi criado em 2011 e eu sou da primeira turma do programa. Esse programa é o primeiro programa no Brasil de pós-graduação estrito sensu em assistência farmacêutica. E eu tive a honra de ser o primeiro egresso do programa. Então, eu costumo dizer que eu sou o primeiro mestre em assistência farmacêutica. Isso é incrível. A gente fala pra todo mundo, gente. É o nosso professor, tá? Não que isso diga muita coisa, né? Eu acho que tem muita gente que veio depois de mim que com certeza trilhou brilhantes caminhos aí, que contribui enormemente com o estado da arte nessa área, mas ter sido parte, né, da primeira turma, ser o primeiro egresso do programa, me fez sempre ter um carinho muito grande com ele. Quando eu vim para a Unifal, eu comecei a tentar o credenciamento na pós-graduação. É um processo, para aqueles que conhecem um pouco mais da pós-graduação em estrito sensu, é um processo que não é muito fácil. A gente precisa ter uma produção relevante, uma produção importante para conseguir entrar nos programas de pós-graduação. E calhou que, coincidentemente, no mesmo ano em que eu fui credenciado no programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas, eu consegui trazer aqui para a Unifal o programa de pós-graduação em assistência farmacêutica. Foi uma luta que havia começado um tempo antes, né? Já mexendo os pauzinhos, fazendo alguns contatos para que essa possibilidade pudesse se concretizar.
e coincidentemente a coisa se concretizou no ano que também o PPG-CR falou, temos oportunidade aqui, quer vir, vem. Então eu entrei nesses 2 programas no mesmo ano. O programa de pós-graduação em assistência farmacêutica ele tem por objetivo formar mestres e doutores na área da assistência farmacêutica com vistas a qualificar o acesso e o uso dos medicamentos na população brasileira. Especificamente o PPG-ASFAR na Unifal, ele tem um olhar voltado para a nossa regionalidade, para compreender as demandas dos municípios, né, que estão aqui no sul de Minas e no estado de Minas de uma forma geral, para propor intervenções que de fato alcancem algum impacto social. Sem aquela ideia de simplesmente fazer pesquisa pela pesquisa, mas sim de fazer pesquisa que gere resultados de impacto. Esse programa aqui na Unifal, ele começou no ano de 2023, a primeira turma de 2023, tanto é que nossos primeiros egressos serão agora em 2025, os primeiros egressos de mestrado. E é um programa que aqui na instituição ainda é novo, né? A gente está dando aí os primeiros passos ainda, mas enquanto programa em si, ele já tem aí seus 13 anos também, né? Coincide aí com o tempo, o nascimento dele coincide com o ano em que eu me formei. O PPG-ASFAR ele é uma associação de universidades, ele não é um programa isolado. São 9 universidades no Brasil todo que fazem parte de uma associação e cada universidade tem esse mesmo programa, mas cada universidade tem também autonomia de gestão do programa. Claro que todas as universidades estão sob a égide de um mesmo regulamento geral, de um regimento geral, mas cada uma das universidades tem autonomia sobre o PPG-ASFAR dentro da sua instituição. E é assim que a gente tem caminhado e já estamos com 5 alunos, 4 de mestrado, 1 de doutorado e produzindo já aí alguns resultados, algumas notas técnicas, materiais que de fato já estão sendo utilizados por quem está na ponta, né? Para quem está de fato inserido no serviço. É muito legal ver essa sua trajetória, porque tipo, desde o comecinho lá do cuidado farmacêutico, no qual os médicos do local olhavam torto para vocês e agora os médicos caminhando para a farmácia escola e você como projeto. É muito interessante ver. Eu me sinto muito realizado, sabe? Quando eu faço essa retrospectiva de vida, sabe? Cronológica legal acompanhar. E aí a gente passa a ver que, assim, realmente nada na vida por acaso, sabe? As coisas vão acontecendo, as coisas vão se desencadeando de uma forma que às vezes você não entende muito bem o sentido, né? No momento em que elas acontecem, mas depois de um tempo, quando você olha para trás e fala, nossa... Não consigo ver você hoje na área da cosmética. Nem eu. Nunca imaginaria. Mas é tão legal, tipo, ver que tá colhendo os frutos desse trabalho, porque a gente tá falando aqui de algo só que realmente levou bastante tempo, né? Você dedicou sua vida a isso. Mas quando a gente vê, assim, uma resolução nova de algo que o farmacêutico pode fazer, a gente sabe que isso é resultado não só do seu trabalho, mas de todos que querem realmente mudar, que querem implantar o cuidado farmacêutico. E eu fico muito feliz. Eu tenho até um amigo que ele é farmacêutico e eu sempre mando. Toda vez que tem uma resolução nova, eu falo, olha aqui, a gente está ganhando mais espaço. E isso é muito legal e você faz parte diretamente disso, de estar implantando que a gente... A essência lá do Boticário, né, de realmente ter esse atendimento personalizado, e eu fico encantada, eu acho isso muito legal, acho muito importante para o nosso crescimento, mas sabe, né? Que eu também fico encantado de ver você falar e de ver você falar assim com esse sorriso na boca, com esse eu tô ficando com vergonha. Não, tô falando sério, porque a nossa área é uma área que ainda está se consolidando no Brasil, né? O movimento farmácia clínica, a revolução farmácia clínica começou nos Estados Unidos na década de 70, mas eu acho que essa revolução está acontecendo no Brasil agora. E às vezes a gente precisa ficar provando que 1 mais 1 é 2, sabe? Na área clínica, provando nossa importância. Nós agora mesmo estávamos falando disso, né? Sobre reconhecimento, sobre valorização e o quanto a gente ainda precisa a todo momento estar insistindo nisso. Mas ver que nós temos alunos
Nós temos estudantes em sala de aula que conseguem olhar para tudo isso que a gente está falando em sala de aula e conseguem ver que, pô, faz sentido isso, né? Eu sempre pergunto, está fazendo sentido, né? Que faz sentido isso e consegue perceber o quanto a profissão realmente está crescendo. É muito gratificante, me deixa muito feliz. Fala, professor Tiago, boa tarde. Estou aqui no Brazilian Meeting on Organic Synthesis e vou te mandar 2 perguntas sobre a farmácia escola. Você tinha falado que tinha ido lá para o litoral mineiro, para Juiz de Fora, para fazer uma análise sobre a farmácia escola, né? Você disse que lá é referência e eu sou de lá. Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa experiência, a referência da farmácia escola, como é que vocês pegaram essa experiência conectada à reoxigenação que vocês fizeram para ativar a nossa farmácia escola. Olha, nada do que eu falei para vocês aí nasceu na minha cabeça assim do dia para noite, não, viu? Dessa reoxigenação da farmácia universitária, né, que o Lucas disse. Antes de vir aqui para a Unifal, eu fui professor na UFJF, na Universidade Federal do Juiz de Fora, mas no campus Governador Valadares. E antes de ter estado professor lá, eu fui professor na UNB, substituto. Na UNB, eu conheci a farmácia escola da UNB, onde era supervisor de estágio. E lá foi a primeira vez em que eu conheci essa estrutura de farmácia que a gente realmente trouxe para cá. Farmácia em parceria, que faz parcerias, né, com o setor público e que desenvolve atividades clínicas, entre elas a dispensação, em estações individualizadas de atendimento. Lá já era assim. E eu vi o quanto aquilo realmente era bom em termos de resultados para o paciente, em termos de condições de trabalho para o farmacêutico. Depois, quando fui professor na UFJF em Governador Valadares, lá também eles tinham uma farmácia universitária, tem até hoje, mas a farmácia universitária lá era só um consultório, só, entre aspas, obviamente, né? Mas eu digo só porque eles não tinham a parte de dispensação, de manipulação, né? O que lá na UNB tinha. Então, lá, com a colaboração da professora Simone, que hoje é professora da UFMG, eu aprendi bastante sobre o potencial dos consultórios farmacêuticos dentro das farmácias universitárias. Então, acho que complementou aquele aprendizado que eu já trazia lá da UNB. Na UFJF, em Juiz de Fora, lá sim eles tinham uma farmácia com dispensação de medicamentos industrializados, com manipulação, mas também nessa mesma pegada de atendimentos individualizados, em estações individualizadas de atendimento, com serviços clínicos implantados. Então eu pude, conhecendo lá, né, por meio de visitas técnicas, entender um pouco melhor desse funcionamento. E foi a partir dessas experiências todas, e todas elas muito positivas, que quando eu cheguei para cá eu comecei a compartilhar dessas possibilidades. Inclusive quando eu cheguei, havia uma comissão aqui discutindo a farmácia universitária da época, e até a ideia deles naquela época, da comissão, era terceirizar a farmácia, era entregar a farmácia para iniciativa privada, por meio de uma parceria público-privada. Mas aí quando nós começamos a discutir sobre essas experiências tão positivas, né, e com certeza a experiência da UFJF em Juiz de Fora foi uma das mais marcantes para mim, junto com a de Brasília. Daí a gente foi vendo que dava para adaptar esse mesmo modelo para a nossa realidade aqui, e foi assim que as coisas foram se construindo. Que legal. Eu acho assim que o trabalho em qualquer lugar seria muito legal, mas eu acho mais incrível que foi na sua casa, né? Depois de tanto tempo você volta para o lugar onde você se formou e faz todo esse trabalho, e eu acho isso muito incrível. Mas eu queria falar um pouquinho também sobre, para quem está assistindo, que é daqui também da Unifal ou graduando de farmácia, sobre o que a gente deveria fazer para se tornar esse profissional. Tipo, a sua matéria ela é eletiva, né? E quais seriam outros aspectos que a gente deveria buscar para realmente se tornar um profissional de destaque, sabe? Para realmente fazer a diferença. Um profissional de destaque na área clínica? Isso. Tá. Olha, eu acho que antes de mais nada, Ludmila, de fato querer ser esse profissional, né?
O que eu tenho percebido nas disciplinas que eu ofereço, principalmente nas que são obrigatórias, é que tem muita gente ali que, por ser uma disciplina obrigatória, vai só de corpo presente, né? E tipo, liga o botãozinho do não tô afim, né? Porque já fecha aquela porta, pô, não é isso que eu quero. Eu respeito, afinal de contas, nem todo mundo tem que gostar, né? Eu, por exemplo, nunca me dei muito bem nas disciplinas de indústria, né? Só que, embora eu não gostasse tanto daqueles conteúdos, eu também nunca fechei portas, porque a gente não sabe o dia de manhã. Então, eu acho que assim, não fechar portas, se sensibilizar sobre as diferentes áreas que a profissão nos permite posteriormente atuar, inclusive a área da farmácia clínica, é um primeiro cuidado que acho importante os estudantes terem. Segundo, além de se permitirem a esse aprendizado, ainda que no primeiro momento não seja isso aquilo com que eles queiram trabalhar depois de formado, permitir-se, sabe? Permitir-se aprender, permitir-se entender como é que a área clínica funciona, e aí entramos naquela linha do que a gente já falou, né? De trabalhar conhecimentos, habilidades e atitudes para estar preparado realmente para o mercado de trabalho depois. Buscar oportunidades fora da sala de aula. A sala de aula é importante, mas o que te faz diferente dos seus colegas é o que você faz diferente, né? Então, buscar projetos de extensão, colaborar em ligas, fazer pesquisas na área, isso vai também somando conhecimentos aí para que você esteja mais preparado depois. E, acima de tudo, acho que gostar, né, do que faz, gostar de lidar com seres humanos é fundamental. Aquele destaque que a gente tem que ter, né, também é Aquele essencial, você falou de currículo, faz muito isso. Todo mundo tem a mesma grade, né? O que vai mudar é o que você falou, que o currículo, né? O que a pessoa vai fazer por fora. Isso é muito legal. Se deixar, eu fico falando também. Dá pra perceber, né? Eu gosto muito, eu acho muito interessante, mas assim, sem querer puxar a sardinha, né? Eu acho que essa matéria de semiologia está sendo muito essencial. Porque, tipo, a aula prática que a gente teve sobre medir a circunferência vezes o quadril, eu não fazia ideia de que isso existia. Não fazia ideia. E aí, eu fui fazer como que chama? Uma avaliação física. E eu tava julgando muito, cara. Porque eu tava assim, sei que você tá fazendo em mim, tá errado. Ele só pegou a fita de qualquer jeito, sabe? Só virou assim e falou o tanto que eu tinha. Eu fiquei assim, você precisa de umas aulas com o Thiago, viu? Porque, sei lá, tipo, foi bem assim. Só que, o que é a questão maior? É um profissional que não vai deixar sua marca. E isso é o que eu tenho mais medo, sabe? Ser alguém esquecível, que não deixa uma marca em ninguém, seja num bom trabalho, seja numa atenção, e seja, nossa, como ele foi carinhoso, como foi, sabe? Isso faz muita diferença. E eu acho assim e todo esse cuidado com a técnica, eu acho que a sua matéria tá fazendo total diferença. Eu falo para as meninas toda vez, eu falo assim, cara, que aula boa. Eu fico tipo, nossa, não. Às vezes é coisa que a gente sabe, mas não sabe. Que nem, dor, legal, todo mundo sabe, mas e aí? Tipo, como que você vai quantificar? Eu nem sabia que quantificava dor. E aí, tipo, isso, eu sinto que eu tô absorvendo muito e que isso vai agregar bastante na minha vida. E se vocês têm oportunidade, gente, peguem essa matéria, por favor, porque vai mudar a vida de vocês. Mesmo que vocês não gostem muito. Deixa eu tomar um golinho de água, porque eu não tô nem cabendo aqui na cadeira mais, eu de tanto que eu fiquei lisonjeado agora. Mas é sério, assim, muito legal. Eu gosto muito e fico feliz de ter pegado essa matéria, apesar de já ter te conhecido, né, em gestão, mas foi muito bom ter esse contato novamente e eu acho que essa é uma matéria muito rica. E que se vocês tiverem a oportunidade de pegar, gente, pega, por favor, tá? Muito boa. Vocês não vão se arrepender. Eu achei muito legal que você falou, eu não quero ser uma profissional que não deixa marca. Eu acho que o que a gente realmente precisa nesse momento é aprender a deixar marca. Nós estamos pensando aí o que a literatura diz,
nós estamos na fase de cuidado da profissão. Eu, sinceramente, acredito que a gente ainda está, pelo menos nós aqui no Brasil, estamos entrando nessa fase, né? Engatinhando, estamos nesse período de consolidação. Mas a gente só vai conseguir deixar uma marca positiva na pessoa se a gente realmente fizer diferença na vida dela, de alguma forma. E aprender a fazer a diferença na vida das pessoas talvez seja o grande desafio que a gente tem agora, né? E para isso, profissionalizar a nossa atuação na clínica é fundamental. Então não basta eu saber que a pessoa está sentindo dor. Preciso ter condições de quantificar essa dor para fazer uma intervenção, quantificar essa dor novamente e ver que de fato, por meio da intervenção proposta, essa dor melhorou. Né? E isso serve para qualquer outro parâmetro clínico. Se eu não tenho indicadores para mensurar o potencial, a riqueza, os resultados do meu trabalho, eu vou ter dificuldade de mostrar, de quantificar, de deixar a marca nas pessoas. Marca essa que, claro, estou falando aqui de desfechos mais duros, né, como, por exemplo, uma melhoria de pressão arterial, que é algo extremamente positivo, mas marcas que vão para além dessa questão da clínica estritamente falando, né, mas que vão também para a questão humanística, da pessoa ela se sentir bem e ela querer, se sentir acolhida, ela sentir que eu realmente me preocupei com ela, não porque deixa eu mostrar para ela que eu estou me procurando. Não, mas uma coisa natural, sabe? Ela sentir que eu realmente me preocupei com a vida dela, que eu estou querendo de realmente contribuir e que, de fato, depois de um período aí de acompanhamento, nós conseguimos esses bons resultados, né? Então, acho que se a gente deixa a marca, a gente se consolida. E talvez o sucesso da farmácia universitária, que saiu de busca ativa e que hoje vive só da demanda espontânea, vem justamente dessas marcas que foram deixadas por professores, residentes, farmacêuticos, enfim, que fizeram um excelente atendimento lá aos estudantes, né? E que deixaram marca na vida das pessoas. Então isso aí gera uma propaganda boca a boca que com certeza é a mais efetiva. Sim, com certeza. Nossa, mas eu ia falar que eu esqueci. Peraí. Difícil perder o raciocínio. Tá, lembrei. Você falou também sobre o estudo e sobre a clínica baseada em evidências. A gente está num mundo muito tecnológico, a gente tem acesso a muita informação, só que muita informação errada. Eu até vi esses dias sobre 2 cientistas que foram processadas por ter divulgado que fatos reais, científicos. Desmistificado, informações, fake news, né? Isso, e então, tipo assim, é algo muito difícil de ser abordado, mas a gente precisa realmente ter uma base muito sólida porque parece que as pessoas simplesmente acreditam em alguém no TikTok, mas não acreditam no profissional. E aí você precisa, sabe, como transpassar isso? Tipo, porque, nossa, dá uma dor no coração. Porque fulano me falou. Porque isso... É porque eu vi na internet, porque o Google disse. Tipo, como realmente conseguir trazer essas informações baseadas nas evidências, só que de uma forma que o pessoal realmente entenda e tenha adesão, sabe? Porque o projeto, inclusive, do nosso podcast não é só abordar a comunidade acadêmica, mas toda a população de uma forma que ambos entendam e que tenham acesso à informação verdadeira, científica. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. Voltaremos a falar de habilidade. Tá vendo como tudo gira em torno de conhecimento, habilidade, competências, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Para a gente conseguir levar essas informações que são adequadas, baseadas em evidências, nós primeiro precisamos conhecer a evidência, obviamente, ter um senso crítico em relação às evidências, porque nem tudo que está publicado, só porque está publicado, mesmo em grandes revistas, é a verdade suprema. Então precisamos ter esse conhecimento com mais habilidade de comunicar isso. Então a gente precisa, primeiro, saber como falar, saber como utilizar os melhores termos, a depender de com quem estamos falando, né? Se você vai falar com alguém que é um pouco menos letrado, você precisa evitar os termos técnicos, né? Ter uma linguagem que seja mais acessível. Por sua vez, se você vai discutir sobre clínica de um paciente
com um médico, com algum outro membro da equipe de saúde, você precisa saber trabalhar os termos técnicos de forma a passar segurança, de forma a passar confiança naquelas informações que você está fornecendo, né? Então isso envolve muito de habilidade e, de certa forma, um pouco de atitude também. Você fala bastante na aula, né? Tipo, não é acho. Você sabe. Você sabe. Tem que saber. Acho com base no quê? Né? Você Justamente. explora bastante isso, eu acho isso muito importante. É muito legal ter toda essa trajetória e saber que você é nosso professor, ver como que a gente está aprendendo, com quem a gente está aprendendo. E eu acho isso muito necessário, ainda mais numa área tão nova, né? Com cuidado. Sim, que como você falou, tá engatinhando aqui no Brasil. E saber que a gente tá tão pertinho de alguém, né, que começou isso é muito legal. Eu não comecei isso, mas... Mas você tava no começo. Mas eu conheço muitas das pessoas que realmente começaram tudo isso, passo. né? E sou um discípulo de todos eles. Os nomes são vários, então eu prefiro não citá-los para não correr o risco de esquecer alguém. Mas com certeza, sabe, ter essa referência é fundamental. Olha, por mim, eu ficaria aqui Horas e horas. Só que infelizmente... Com vocês eu também ficaria, viu? Com certeza. Só que assim, infelizmente, a gente vai encerrar. A gente queria te agradecer por estar estreando esse quadro aqui no programa Voz da Ciência. Foi, novamente, uma honra te ter aqui com a gente, dividir um pouco de tanto conhecimento e também passar um conhecimento para o pessoal que está assistindo a gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, gratidão. E é isso, muito obrigada, né? Nosso papo foi ótimo, muito obrigada. Os agradecimentos são todos meus, viu? Tanto pela honra, né, do convite e por poder participar desse quadro no A Voz da Ciência. Eu cumprimento vocês que integram, em especial ao professor Lucas, né, coordenador dessa ação, porque o A Voz da Ciência, ele realmente é um projeto muito importante, muito importante. E o que vocês fazem, a seriedade do trabalho de vocês, a qualidade com a qual vocês executam, né, as atividades do projeto realmente é digno de nota, é digno de cumprimentos. Então me sinto lisonjeado mesmo pela oportunidade. Obrigado. Obrigada. E vocês que estão nos assistindo, não se esquece de curtir, comentar e compartilhar com seu amigo o nosso podcast, tá bom? Comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida pra gente sanar no próximo podcast. E é isso. Um beijo. Tchau. Até mais.